Você já se perguntou como o dinheiro, tal como o conhecemos hoje, surgiu e evoluiu ao longo dos séculos? Desde os primórdios, a humanidade encontrou formas engenhosas de criar sistemas de troca que foram moldados pela necessidade e pela criatividade. Neste documentário, exploraremos a transformação do escambo rudimentar rumo à invenção das primeiras moedas, revelando como cada passo nesta evolução moldou as interações sociais e econômicas dos nossos antepassados. No início, antes de existirem os registros escritos ou os mercados organizados, os nossos antepassados dependiam do escambo, um sistema de troca direta de bens e serviços. Esse método, embora prático à primeira vista, revelava-se limitado pela necessidade de coincidência de desejos entre as partes. Um caçador, por exemplo, podia oferecer peles, mas encontrava dificuldade em obter alimentos cultivados ou outros produtos que realmente necessitasse. A eficiência era minada por essa dependência, e as interações permaneciam frequentemente breves e pontuais. As trocas, embora sinceras, careciam da flexibilidade e da objetividade que o comércio moderno exige. Difícil situação. Resistente ao progresso. Enquanto as sociedades cresciam e as comunidades se expandiam, o conflito inerente do escambo revelava um problema fundamental e a impossibilidade de padronizar o valor dos bens. Sem um intermediário comum, cada item possuía uma valoração subjetiva, o que dificultava acordos duradouros e transações em grande escala. A busca por um sistema mais estável e confiável levou à imaginação dos antigos que, com o tempo, decidiram explorar novas alternativas. A inovação emergia de um contexto de necessidade, onde a escassez e a improbabilidade de coincidência um dia se transformariam no impulso para uma revolução monetária. Inovação pura. Foi na região da Lídia, situada na atual Turquia, que as primeiras moedas apareceram, no século VII a.C., criadas a partir do eletro, uma liga natural de ouro e prata. Essas moedas padronizadas ofereceram uma solução simples para os dilemas do escambo. A verificação do valor tornou-se possível e as transações passaram a ter um novo sentido de segurança e clareza. A mudança não foi apenas técnica, mas revolucionou a forma como as pessoas enxergavam o comércio e a confiança. As moedas permitiram que o comércio se expandisse e as economias locais florescessem, abrindo as portas para a prosperidade de várias civilizações. Real evolução. Com a introdução das moedas, as antigas civilizações, como os gregos e os romanos, adotaram um novo sistema com entusiasmo e engenho. Em Roma, o sal, um produto essencial para a preservação e o sabor dos alimentos, foi tão valorizado que se tornou meio de pagamento, fundamentando a origem da palavra salário. Esta realidade, contada por um respeitado explicador econômico, mostra como o dinheiro podia assumir diferentes formas, adaptando-se às necessidades e contextos de cada cultura. Em cada transação, o valor estava impregnado de história e significado, refletindo escolhas e prioridades essenciais para a sobrevivência. Poder de transformação. As civilizações não pararam por aí. Na China, durante a dinastia Tang, 618-907 d.C., surgiu uma inovação que transformou o comércio, o papel moeda. A leveza deste novo meio de troca facilitou o transporte de grandes somas e agilizou as transações comerciais. Posteriormente, na dinastia Song, 960-1279 d.C., o papel moeda consolidou o seu papel no cotidiano, ampliando o alcance do comércio para regiões cada vez mais distantes. Essa transição do metal para o papel trouxe consigo desafios e decisões que seriam decisivos para a evolução dos sistemas financeiros modernos. Revolução silenciosa. Ao longo dos séculos, o dinheiro continuou a evoluir, moldando as bases das sociedades e perpetuando a sua importância até os dias de hoje. Desde os tempos em que o valor era medido em peles, especiarias ou metais preciosos, a humanidade aprendeu a conferir um significado coletivo às trocas.
Cada inovação, a padronização das moedas ou o surgimento do papel moeda, foi abraçada como um passo rumo a uma economia mais dinâmica, capaz de conectar pessoas e culturas de forma nunca antes imaginada. A história do dinheiro é, acima de tudo, a história de uma rede de relações humanas em constante reinvenção. Em contextos menos conhecidos, a sólida influência do dinheiro pode ser percebida até mesmo nas primeiras formas de organização social e política. À medida que os antigos comerciantes e artesãos trocavam bens, as sementes das primeiras instituições financeiras foram plantadas. Essas instituições moldaram a nascente administração da riqueza e permitiram o desenvolvimento de mercados que atravessaram fronteiras e culturas. Num mundo onde cada objeto possuía o seu valor, a padronização monetária foi crucial para a construção de sociedades ordenadas e prósperas. Realização notável. No entanto, o caminho da evolução monetária não foi isento de desafios. O sistema de escambo, por mais primitivo que fosse, representava um obstáculo constante pela falta de reciprocidade e pela dificuldade em mensurar o valor de cada bem. A transição para uma moeda comum evidenciou a necessidade imperiosa de superarmos as limitações inerentes a trocas diretas, permitindo que cada transação se tornasse uma ponte para um futuro mais interligado e complexo. O surgimento das moedas foi a resposta inteligente a esses dilemas, oferecendo uma solução que, embora simples, transformou para sempre a forma como a humanidade conduzia os seus negócios. Cada inovação introduzida no campo monetário refletia não apenas uma mudança econômica, mas também uma transformação cultural. À medida que as moedas se difundiam, as comunidades aprenderam a confiar no valor impresso nelas, criando um entendimento partilhado sobre o que era justo e valioso. A padronização incentivou o comércio em larga escala, possibilitando que mercadores e reis expandissem os seus horizontes. Culturas antes isoladas passaram a interagir com um novo sistema, cuja simplicidade e eficácia permitiam a integração de ideias e recursos de diversas origens. Integração absoluta. Mesmo com os avanços, persistia a necessidade de se adaptar e inovar para manter o comércio fluindo de forma eficiente e justa. A evolução do dinheiro continuou a desafiar a criatividade humana, encorajando o desenvolvimento de sistemas cada vez mais sofisticados e abrangentes. A busca incessante por melhores formas de quantificar o valor levou à criação de medidas que iam além do metal ou do papel, influenciando até mesmo o pensamento econômico moderno. Avanço contínuo marcou este percurso. Durante o período colonial, a história do dinheiro assumiu contornos particulares em diversas regiões do mundo. No Brasil, o início do uso sistemático do dinheiro coincidiu com a chegada dos portugueses, que trouxeram consigo uma nova compreensão sobre o comércio. Antes da colonização, os indígenas praticavam o escambo com primor e conhecimento ancestral. Contudo, em 1568, o rei português Sebastião I determinou a utilização obrigatória das moedas portuguesas nas novas colônias, instaurando o real como a primeira unidade monetária a circular em terras brasileiras. Esse ato administrativo não só enfatizou a importância da moeda como instrumento de poder, mas também marcou o início de uma nova era nas relações comerciais e sociais. Início decisivo. Cada capítulo desta longa história revela a persistente capacidade humana de criar soluções engenhosas em resposta às adversidades. A evolução do dinheiro é um testemunho da adaptabilidade e da inventividade de gerações que, mesmo enfrentando desafios monumentais, souberam transformar as dificuldades do escambo em oportunidades para a prosperidade. A progressão desde a troca direta de bens até a complexa rede de transações modernas destaca a importância de reconhecer e valorizar cada etapa deste percurso. Cada inovação abriu caminho para um comércio mais dinâmico e inclusivo. Ao olharmos para trás, vemos como cada era contributiva para o tecido intricado da economia global. A introdução das moedas representou o nascimento de confiança e de normatização que, de forma decisiva, permitiu que os mercados se expandissem para além dos limites regionais.
A disseminação do conhecimento e a interligação entre diferentes culturas prepararam o terreno para o florescimento econômico que hoje desfrutamos. Cada progresso foi um degrau importante na construção de um sistema financeiro que não só facilita, mas também celebra a diversidade das interações humanas. Um legado imperecível. À medida que avançamos para os dias modernos, a essência dos sistemas monetários continua a manifestar-se tanto nas transações digitais quanto nas inovações financeiras. O conceito de moeda evoluiu, mas a busca por eficiência e simplicidade permanece inalterada. Hoje, a história do dinheiro e a sua evolução oferecem importantes lições sobre como os nossos antepassados superaram barreiras praticamente intransponíveis para construir um mundo interligado e robusto. O percurso não é apenas econômico, mas profundamente humano, repleto de desafios, superações e, sobretudo, esperança. Inspiração máxima. Este relato histórico convida-nos, portanto, a refletir sobre a importância do dinheiro na construção das nossas sociedades. Cada moeda, cada papel emitido, carrega em si a história e o esforço de incontáveis gerações. O que começou como uma simples tentativa de facilitar a troca de bens cresceu numa ferramenta poderosa que molda as nossas vidas e as dinâmicas globais. Da ineficácia do escambo ao brilho das primeiras moedas, cada etapa foi marcada por decisões audazes e pela coragem de inovar. História em evolução. Ao revermos este percurso, percebemos que a evolução do dinheiro não é uma narrativa estática, mas um contínuo processo de adaptação e transformação. As lições do passado permanecem relevantes, lembrando-nos que cada avanço começa com a coragem de desafiar o estabelecido. Esta jornada histórica reforça a importância da criatividade humana e a necessidade constante de evoluir para enfrentar novos desafios. Cada fase representa um compromisso com a melhoria ininterrupta e com a busca de soluções mais eficientes. Caminho de esperança. Em suma, a história do dinheiro é um reflexo da própria evolução da humanidade, onde cada inovação contou com o sacrifício, a perseverança e a dedicação daqueles que se recusaram a aceitar as limitações do seu tempo. A transição do escambo para as primeiras moedas, a introdução do papel-moeda e a adaptação dos sistemas financeiros ao ambiente global moderno demonstram a capacidade humana de transformar desafios em oportunidades. Este percurso inspira-nos a olhar para o futuro com confiança e a nunca deixar de inovar, mesmo quando a tradição parece inabalável. Hoje, enquanto as transações digitais e as criptomoedas despontam no horizonte, é fundamental recordar as raízes dessa história fascinante. Cada tecnologia, por mais avançada que seja, tem um fundo enraizado nas lutas e conquistas do passado. Assim, ao compreendermos a evolução do dinheiro, adquirimos uma visão mais clara das dinâmicas que regem as nossas economias e das possibilidades que o futuro pode trazer. A reflexão sobre este legado é também uma homenagem aos pioneiros que, com visão e determinação, transformaram a forma como o mundo se relaciona. A jornada histórica do dinheiro revela lições universais sobre adaptação, inovação e, sobretudo, sobre a importância de transformar desafios em alicerces para um amanhã melhor. Cada etapa desta evolução destaca a interligação dos factos históricos e a relevância da confiança mútua na construção dos sistemas econômicos. Assim, a economia moderna, apesar de complexa e multifacetada, encontra nas suas origens um fio condutor que continua a inspirar e a orientar as novas gerações. Ao encerrarmos este mergulho pela história monetária, somos convidados a refletir sobre o papel que o dinheiro desempenha nas nossas vidas e a importância das lições que ele nos transmite. A riqueza de significados contidos nas moedas de outrora e nos novos sistemas financeiros evidencia o imenso potencial da criatividade humana. A nossa compreensão desta trajetória permite-nos valorizar o progresso alcançado e incentivar uma postura de constante inovação face aos desafios do presente. Descubra mais sobre a fascinante história do dinheiro e sua evolução ao longo dos séculos.